Ninguém entendia o milionário coreano até que a humilde faxineira o fizesse, e ela lhe ofereceu um café com canela. Foi assim que uma improvável história de amor começou. Antes de começarmos, deixe um comentário nos contando de onde você está assistindo e não esqueça de avaliar a história de 0 a 10 no final. Aproveite a história! As portas principais do lobby se abriram e Jean entrou, seguido apenas por seu motorista. Carlos, o gerente, estava atrás do balcão e quase engasgou com o próprio ar. Ele está aqui, sussurrou para as recepcionistas, já suando. Onde está o tradutor? Ninguém respondeu. Uma delas olhou para o relógio e murmurou. Ele ainda não chegou, senhor. Carlos empalideceu. O que você quer dizer com ainda não chegou? Aquele homem nem fala inglês. Preciso desenhar para vocês. Jin chegou ao balcão e disse algo em coreano, com expressão séria. A equipe se entreolhou, completamente perdida. O que ele disse? Perguntou Carlos. Eu não sei, sussurrou uma recepcionista. Jin repetiu, dessa vez com mais firmeza. Carlos pegou o aplicativo de tradução no celular, mas a voz robótica disse algo sem sentido. Jin franziu a testa, claramente irritado, e elevou a voz. Meu Deus, murmurou Carlos, limpando o rosto. Ele está bravo. Vou perder o emprego por causa de vocês. Naquele exato momento, Ana empurrava seu carrinho de limpeza pelo lobby. Ela olhou de relance e viu todos paralisados em pânico, sem entender uma palavra. Enquanto Jean continuava falando em uma língua que ninguém mais conhecia, ela o compreendeu perfeitamente. Ele estava pedindo um café. Sem pensar duas vezes, ela foi até a máquina no canto. Carlos ainda gritava ordens e nem notou. Ana preparou o café, adicionou um pouco de canela e uma pitada de mel. Enquanto todos tentavam descobrir o que fazer, ela se aproximou de Jean com a xícara nas mãos e disse em coreano. Bom dia, senhor. Trouxe seu café e me permiti adicionar um pouco de canela e um toque de mel para adoçar seu dia. Todo o lobby congelou. Uma das recepcionistas deixou a caneta cair. Os olhos de Carlos se arregalaram como se tivesse visto um fantasma. Jim parou e fitou Ana por alguns segundos. Então, de repente, sua expressão suavizou. Ele pegou o café com as duas mãos, deu um gole e soltou um suspiro satisfeito. Ainda em coreano, perguntou, você fala minha língua fluentemente? Ana sorriu. O suficiente para entender que você estava pedindo um café. Carlos finalmente se moveu e se aproximou dela. Ana, desde quando você fala coreano? Desde que comecei a assistir dramas coreanos e estudar sozinha. Por quê? Jin soltou uma risada baixa, algo que ninguém esperava ouvir tão cedo. Ele olhou para Carlos, depois para Ana e disse calmamente, quero que ela venha comigo e seja minha intérprete. Carlos virou-se para Ana. O que ele acabou de dizer agora? Ainda em choque, Ana respondeu, ele quer que eu vá com ele e seja sua intérprete. Carlos piscou várias vezes, atônito. O quê? Ela é só a faxineira. Jin já se dirigia ao elevador, deixando todos sem palavras. Ana ficou parada por um momento, até que Jin gesticulou para que o seguisse. Antes que pudesse pensar muito, ela deixou o carrinho para trás e caminhou atrás dele, sem ideia do que estava se metendo. Enquanto as portas do elevador se fechavam, Jin disse algo em coreano, que fez os olhos de Ana se arregalarem. Ele acabara de dizer, e quero tomar café com você todos os dias enquanto eu estiver aqui. O elevador abriu no andar superior e Ana sentiu o estômago revirar, não só pela subida, mas pela situação completamente surreal em que se encontrava. Ali estava ela, com seu uniforme simples de limpeza, ao lado de um dos homens mais ricos da Ásia, que acabara de dizer que queria tomar café com ela todos os dias. Senhor Jin, começou Ana, tentando encontrar as palavras certas em coreano. Não posso aceitar ser sua intérprete. Sou só uma faxineira. Não sou qualificada para isso. Jin parou em frente à porta da suíte presidencial e virou-se para ela. Sua expressão era séria, mas gentil. Ana, você fala minha língua melhor do que qualquer um neste resort. E mais importante, você foi a única que se importou o suficiente para me entender enquanto todos os outros entravam em pânico. Mas, senhor, não tenho experiência em negócios. Não sei nada sobre contratos.
ou sabe ouvir, interrompeu Jim, passando o cartão na porta. E isso vale mais do que qualquer diploma. Ana mexia nervosamente nas mãos, ainda segurando o pano de limpeza que esquecera de largar. E se eu errar? E se eu disser algo errado? Jim abriu a porta da suíte e gesticulou para que entrasse. O lugar era deslumbrante. Uma sala ampla com vista para o oceano, móveis elegantes e uma decoração que provavelmente custava mais do que o salário anual de Ana. Ana, disse Jim, fechando a porta atrás deles. Eu explico tudo ao conselho do resort. Você não precisa se preocupar com isso. Ana olhou ao redor, sentindo-se completamente deslocada. Seus tênis gastos contrastavam com o piso de mármore, e ela percebeu que ainda usava o uniforme sujo de trabalho. Eu realmente não tenho certeza se consigo fazer isso, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Jim se aproximou e falou com firmeza, mas sem soar autoritário. Ana, estou pedindo sua ajuda. Você me salvou de uma situação muito constrangedora lá embaixo. Agora preciso de alguém em quem possa confiar. Havia algo em sua voz que a tocou. Não era arrogância ou superioridade, mas uma honestidade genuína que ela não esperava de alguém em sua posição. Tudo bem, disse ela finalmente com um suspiro. Eu faço isso, mas com uma condição. Jim ergueu as sobrancelhas curioso. Se eu cometer um erro, você me avisa na hora. Não quero que seja educado só para poupar meus sentimentos. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Jim. Combinado. No dia seguinte, Ana mal podia acreditar na transformação. Ela estava em frente ao espelho no vestiário feminino, vestindo um elegante traje de negócios que fora entregue em sua casa na noite anterior, junto com sapatos novos e um crachá temporário que dizia Assistente de Comunicações Internacionais. Oh, meu Deus! Sussurrou para o espelho. Quem é essa pessoa? O tecido era macio e de alta qualidade, algo que ela nunca usara antes. O blazer caía perfeitamente nos ombros e a saia tinha o comprimento ideal. Até os sapatos, que ela temia serem desconfortáveis, pareciam feitos sob medida. Quando chegou à recepção, todos os funcionários viraram para olhá-la. Carlos quase derramou o café ao vê-la. Ana? E perguntou, piscando várias vezes. É mesmo você? Bom dia, Carlos, respondeu ela, tentando esconder o nervosismo. Onde está o Sr. Jim? Ele está na sala de reuniões, esperando por você, gaguejou Carlos, ainda processando a mudança. Ana caminhou pelos corredores do resort com uma mistura de nervos e empolgação. Funcionários que mal a notavam antes, agora a observavam com curiosidade e, em alguns casos, um toque de inveja. Encontrou Jim na sala de reuniões, revisando alguns documentos. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Perfeito, disse em coreano. Você parece uma profissional de verdade. Ana sentiu as bochechas corarem com o elogio. Obrigada pelas roupas. Devem ter custado uma fortuna. Não se preocupe com isso, disse Jim com um aceno displicente. Agora, preciso que me ajude a entender algumas coisas sobre este resort. Nas 2 horas seguintes, Jim fez perguntas que pareciam simples no início, mas Ana percebia uma mente afiada por trás de cada uma. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou ele enquanto tomavam café na varanda da suíte. 2 anos, respondeu Ana. Comecei logo após terminar o ensino médio. E como você descreveria o ambiente de trabalho? Ana hesitou por um momento. A pergunta soava inofensiva, mas ela sentia algo mais profundo por trás. Bem, depende. Para os hóspedes, tudo é perfeito. Para a equipe, as coisas podem ser um pouco complicadas às vezes. Complicadas como? A honestidade de Ana começou a superar a cautela. Carlos, o gerente, às vezes trata a equipe como se fôssemos invisíveis, e há uma hierarquia muito rígida aqui. Funcionários de limpeza raramente são promovidos, não importa o quão capazes sejam. Jim assentiu, fazendo anotações discretas. E quanto à gerência? Você acha que o resort é bem administrado? Ana tomou um gole de café, pensando na resposta. Financeiramente, acho que vai bem. Sempre temos hóspedes importantes como você. Mas ela parou, questionando se deveria continuar. Jim insistiu. Mas, às vezes,
tenho a impressão de que as coisas são feitas às pressas, sem muita pesquisa, como se houvesse pressa para fechar negócios. Isso fez Jean erguer o olhar das anotações e fitá-la nos olhos. Interessante. Você é muito observadora. Talvez seja porque quando você limpa os lugares, acaba vendo coisas que os outros não veem, disse Ana com um encolher de ombros. E o que mais você viu? Ana percebeu que estava falando demais, sendo honesta demais. Mas algo em Jean a fazia se sentir à vontade para compartilhar seus pensamentos. Bem, por exemplo, Carlos sempre fica nervoso quando hóspedes importantes chegam. Não é um nervoso animado, mas como se estivesse escondendo algo. Jean se inclinou ligeiramente para a frente, claramente interessado. E você acha que ele está escondendo algo? Eu provavelmente não deveria dizer isso, disse Ana rapidamente. Não é profissional eu fazer suposições sobre meu chefe. Ana, disse Jean gentilmente. Sua opinião importa para mim. Você conhece este lugar melhor do que ninguém. Havia algo no jeito como ele disse seu nome que fez o coração dela bater um pouco mais rápido. A atenção genuína que ele dava às suas palavras era algo que ela nunca experimentara antes. Bem, continuou ela, sentindo-se estranhamente confortável. Às vezes ouço coisas que provavelmente não deveria. E tenho a sensação de que Carlos está apressando os negócios, como se não quisesse que os investidores tivessem tempo suficiente para examinar tudo direito. Jean fez mais algumas anotações, e Ana notou que ele levava seus comentários muito a sério. Você é incrivelmente inteligente, disse ele, e Ana sentiu um calor subir pelo pescoço. Eu só presto atenção nas coisas. Isso é uma qualidade rara, sorriu Jean. A maioria das pessoas só vê o que quer ver. O momento foi interrompido quando o telefone de Jean tocou. Ele atendeu em coreano, e Ana pôde perceber que era sobre uma reunião marcada para mais tarde. Após desligar, Jean se levantou. Preciso resolver algumas coisas. Pode me encontrar no escritório administrativo depois? Claro, respondeu Ana, levantando-se também. Enquanto caminhavam de volta pelo resort, Ana não pôde deixar de notar o jeito como as pessoas os olhavam. Não era só curiosidade. Havia algo diferente no modo como Jean a tratava. Ele caminhava ao lado dela, não à frente. Abria portas para ela. Pedia sua opinião sobre coisas que outros poderiam achar insignificantes. Posso te perguntar algo? Disse Ana enquanto esperavam o elevador. Claro. Por que você confia tanto em mim? Você mal me conhece. Jean pensou por um momento antes de responder. Às vezes, Ana, você pode sentir o caráter de alguém em apenas alguns minutos. O jeito como você me trouxe aquele café ontem, havia bondade genuína nisso. Isso é algo que não se finge. O elevador chegou, e enquanto desciam, Ana sentiu uma mistura de emoções que não conseguia definir bem. Havia gratidão, claro, mas também algo mais profundo, uma conexão que ela não esperava sentir. Ao chegarem ao térreo, Ana disse que precisava pegar alguns documentos no escritório de Carlos. Jean concordou em encontrá-la depois. Enquanto Ana se dirigia pelo corredor à área administrativa, ouviu vozes vindas do escritório de Carlos. A porta estava ligeiramente entreaberta e ela reconheceu sua voz junto à de Miguel, o gerente financeiro. Precisamos fazer o coreano assinar esse contrato rápido, sem cavar fundo demais, dizia Carlos soando apressado. Ana parou no lugar, sentindo o sangue gelar. Mas e se ele descobrir as irregularidades? O perguntou Miguel. Ele não vai. Não se não dermos tempo a ele. Por isso, contratei o intérprete certo. Só não esperava que aquela faxineira intrometida falasse coreano. E agora? Ela pode traduzir tudo corretamente. Vamos ter que resolver isso, respondeu Carlos, em um tom que arrepiou Ana. De um jeito ou de outro. Ana recuou silenciosamente da porta, o coração disparado. Seus instintos estavam certos. Carlos realmente estava escondendo algo. E agora ela e Jean estavam envolvidos em algo muito maior e bem mais perigoso do que imaginavam. Ana passou o resto da manhã tentando processar o que ouvira. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente.
Precisamos fazer o coreano assinar esse contrato rápido, sem cavar fundo demais. Ela sabia que precisava contar a Jean, mas não tinha certeza de como abordar o assunto sem soar como se estivesse inventando histórias sobre o chefe. Quando Jean a encontrou na recepção por volta do meio-dia, ela ainda estava visivelmente tensa. "Você está bem?" perguntou ele em coreano, notando a expressão preocupada. "Sim, sim", respondeu Ana rapidamente, forçando um sorriso. Só pensando em algumas coisas. Jean a estudou por um momento, claramente sentindo que algo a incomodava, mas optou por não insistir. Estava pensando, "Que tal almoçarmos juntos?" sugeriu. "O restaurante do resort tem uma vista ótima e eu gostaria de falar mais sobre suas observações de ontem." Ana sentiu o estômago se revirar. A ideia de almoçar com Jean a deixava nervosa de mais de uma forma. "Sr. Jean, acho que isso não seria apropriado", disse ela, mexendo no crachá. "Sou sua assistente. Não seria profissional." "Ana", disse Jean gentilmente, "estou convidando você como uma amiga. Além disso, preciso da sua perspectiva sobre algumas coisas. E uma conversa relaxada pode ajudar. Mas as pessoas vão nos ver, vão falar. Deixe-as falar." Encolheu os ombros Jean. "O que pensam não me importa." Ana hesitou, olhando ao redor. Já via alguns funcionários os observando com curiosidade mal disfarçada. "Eu realmente não acho que seja uma boa ideia. Por favor", insistiu Jean, e havia algo em sua voz que fez Ana olhá-lo diretamente. "Seria um favor para mim. Eu odeio comer sozinho." A honestidade em seus olhos fez Ana ceder. "Tudo bem", suspirou ela. "Mas só desta vez." O restaurante do resort era elegante, com mesas arrumadas em uma varanda que oferecia uma vista deslumbrante do Oceano Pacífico. Ana nunca comera ali como hóspede. Só limpava as mesas após os outros terminarem as refeições. Quando entraram juntos, o maître quase engasgou de surpresa ao ver Ana não como funcionária, mas como hóspede de Jean. "Uma mesa para 2, por favor", disse Jean, e Ana traduziu para o maître. "Claro, Sr. Han", respondeu ele, ainda olhando Ana com curiosidade. "Por aqui." Foram levados a uma mesa no canto com vista perfeita para o oceano. Ana sentou-se rigidamente, claramente desconfortável. "Relaxe", disse Jean, notando como ela estava tensa. "É só um almoço. É fácil para você dizer", murmurou Ana. "Você não é quem está sendo observada por todos os colegas de trabalho." Jean olhou ao redor e viu que vários funcionários realmente os observavam discretamente. "Você tem razão", admitiu ele. "Mas eles vão se acostumar. E tecnicamente você não é mais só uma faxineira. É minha assistente." "Temporariamente", corrigiu Ana. "Vamos ver", disse Jean com um sorriso misterioso. O garçom trouxe os cardápios e Ana folheou o dela nervosamente. Os preços eram exorbitantes em comparação ao que ela estava acostumada. "Peça o que quiser", disse Jean, notando a hesitação. "É por minha conta. Não posso deixar você pagar meu almoço." "Ana", disse Jean pacientemente, "você está trabalhando comigo agora. Isso faz parte do emprego." Após alguma insistência, Ana finalmente pediu uma salada e um suco de frutas tropicais, enquanto Jean escolheu peixe grelhado com vegetais. "Então", disse Jean uma vez sozinhos, "conte-me mais sobre você. Como aprendeu coreano tão bem?" Ana tomou um gole de água antes de responder. "Comecei a assistir dramas coreanos aos 16 anos. No início era só por diversão, mas depois me apaixonei pela cultura e pela língua." "E você estudou sozinha?" "Sim", Ana assentiu. "Livros da biblioteca, vídeos online, apps gratuitos. Não tínhamos dinheiro para aulas particulares." Jean ficou impressionado. "Isso é realmente algo. O coreano é considerado uma das línguas mais difíceis de aprender." "Bem, eu tinha motivação", disse Ana com um sorriso tímido. "E tempo. Após o trabalho, estudava por horas. E seus pais? Eles apoiavam?" O sorriso de Ana murchou um pouco. "Minha mãe faz turnos duplos para nos sustentar. Ela sempre foi apoiadora, mas não tinha muito tempo para acompanhar meus estudos. E meu pai, bem, ele não faz parte das nossas vidas há muito tempo."
Jim percebeu que tocara em um assunto sensível e mudou de tema gentilmente. Então, quais são seus planos para o futuro? Honestamente, Ana deu uma risada curta. Não tinha muitos planos, além de manter o emprego e ajudar minha mãe. Nunca pensei que falar coreano seria útil no trabalho. Você deveria pensar maior, disse Jim. Sério, você tem mais potencial do que percebe. Antes que Ana pudesse responder, o garçom chegou com as refeições. A comida era deliciosa e aos poucos Ana começou a relaxar. A conversa fluiu naturalmente e ela se surpreendeu com o quão fácil era falar com Jim. Posso te perguntar algo pessoal? E disse Ana após um tempo. Claro! Por que decidiu investir neste resort? Deve haver centenas de opções melhores pelo mundo. Jim mastigou pensativamente antes de responder. Minha empresa está se expandindo para a América Latina e Cancún é estratégica para nós. Mas, honestamente, após conhecê-la e ver como as coisas realmente funcionam aqui, estou começando a questionar se é a parceria certa. Ana sentiu um nó no estômago, lembrando da conversa que ouvira. O que você quer dizer? Alguns números que me mostraram não batem, e seu comentário sobre como eles estavam ansiosos para fechar o negócio me fez pensar. Ana sabia que era o momento perfeito para contar o que ouvira. Mas antes que pudesse dizer algo, sua mão escorregou ao pegar o copo de suco. O líquido vermelho voou direto para Jim, atingindo o centro de seu blazer cinza. Um blazer que claramente custava mais do que Ana ganhava em um ano. Meu Deus! Gritou Ana, pulando de pé. Desculpe tanto. Todo o restaurante virou para olhar. Ana entrou em pânico, tentando limpar a mancha com um guardanapo, só piorando. Está arruinado, disse quase em lágrimas. Eu pago um novo, prometo. Jim olhou para o blazer manchado, depois para o rosto em pânico de Ana e fez algo completamente inesperado. Começou a rir. Não era uma risada educada ou forçada, mas genuína e contagiante. Você está rindo? Perguntou Ana em descrença. Eu acabei de arruinar uma peça de roupa que provavelmente custa mais que meu carro. Ana, disse Jim, ainda rindo. É só um blazer. E, honestamente, essa é a reação mais genuína que tive de alguém em anos. Mas não, disse Jim, tirando o blazer e dobrando-o calmamente. A maioria das pessoas fica tão nervosa perto de mim que mal consegue segurar um copo. Pelo menos você tem uma desculpa. Ana o encarou, ainda sem acreditar em sua reação. Você não está chateado. Pelo contrário, sorriu Jim. Foi revigorante ver alguém sendo genuinamente humano. A onda de alívio que Ana sentiu foi tão forte que ela quase desabou na cadeira. Você é muito diferente do que eu esperava, disse ela. O que esperava? Não sei. Alguém mais frio, distante, mais focado em negócios. Bem, disse Jim, talvez você esteja me conhecendo em um momento diferente da minha vida. Havia algo no jeito como ele disse isso que fez Ana se perguntar exatamente o que ele queria dizer. Quando terminaram o almoço, caminharam de volta à recepção. Ana ainda se sentia envergonhada pelo incidente do suco, mas Jim parecia genuinamente divertido com tudo. Sério, disse ela pela 10ª vez. Vou achar um jeito de pagar um blazer novo. Ana, esqueça o blazer, disse Jim pacientemente. Tenho 20 iguais a ele. Ao chegarem à recepção, Carlos estava ao lado de um homem que Ana não reconhecia. O homem era alto, magro e visivelmente nervoso. Ah, Sr. Han, avançou Carlos rapidamente. Permita-me apresentar Miguel Torres, nosso intérprete oficial. Ele finalmente chegou. O homem deu um passo à frente e começou a falar em coreano. Sr. Han, peço desculpas pelo atraso. Houve um problema com o meu voo, mas estou aqui agora e pronto para ajudá-lo com o que precisar. Ana franziu a testa. Seu sotaque soava estranho, e ele usara uma forma gramatical incorreta. Jim respondeu educadamente. Não se preocupe com o atraso. Como é seu coreano? Estou bem, senhor, respondeu Miguel. Mas Ana percebeu na hora que ele entendera mal a pergunta. Miguel continuou. Carlos me disse que o senhor está muito satisfeito com o resort e ansioso para assinar o contrato de investimento amanhã.
Ana sentiu o sangue gelar. Jim nunca dissera isso, e pela sua expressão, ele também captara a mentira. Jim olhou para Ana e ela deu um aceno discreto. Interessante, disse Jim em coreano, olhando diretamente para Miguel. Você tem certeza de que entendeu corretamente nossa conversa anterior? Miguel hesitou, claramente perdido. Sim, claro, falamos sobre o contrato. A pausa e a incerteza foram suficientes para confirmar as suspeitas de Jim. Ana, disse ele calmamente, acho que vamos precisar da sua ajuda por mais tempo do que pensávamos. Carlos olhou entre os três, claramente sentindo que algo dera errado, mas sem entender o quê. E Ana, notando a expressão tensa de Miguel e o pânico mal disfarçado de Carlos, sabia que haviam descoberto apenas a ponta de um iceberg muito maior e mais perigoso. Bem, disse Carlos, forçando um sorriso. Que tal irmos à sala de reuniões para discutir os detalhes do contrato? Miguel pode traduzir tudo corretamente agora. Jim assentiu educadamente, mas Ana pôde ver em seus olhos que ele entrara em modo de investigação total. Dirigiram-se à sala de reuniões, com Carlos praticamente empurrando Miguel à frente. Uma vez lá dentro, Carlos espalhou vários documentos pela mesa e começou a falar rapidamente em espanhol, gesticulando animadamente. Miguel, diga ao Sr. Han que estamos muito ansiosos para finalizar esse acordo. Explique que todos os números estão corretos e não há necessidade de auditoria adicional. Miguel assentiu e virou-se para Jim, começando a traduzir. O gerente Carlos diz que o senhor expressou grande interesse em investir no resort imediatamente. Ele confirma que revisou todos os documentos financeiros e está satisfeito com os resultados. Ana sentiu a raiva subir pelo peito. Miguel estava inventando completamente a tradução. Mantendo uma expressão neutra, Jim respondeu em coreano. Interessante. Não me lembro de ter dito isso. Na verdade, gostaria de revisar os documentos financeiros dos últimos 3 anos antes de tomar qualquer decisão. Miguel hesitou por um momento, claramente sem entender totalmente o que Jim dissera. Então improvisou. Ele diz que não há necessidade de revisar mais nada e está pronto para assinar agora. Carlos sorriu amplamente, mas Ana não pôde se conter mais. Isso não é o que ele disse, interrompeu ela em espanhol, olhando diretamente para Miguel. Todos na sala viraram para ela. Carlos franziu a testa. Ana, você não deveria interromper. Ele está mentindo, disse Ana com firmeza. Então virou-se para Jim e repetiu em coreano. Senhor Jim, esse homem não está traduzindo suas palavras corretamente. Você disse que queria revisar os documentos financeiros dos últimos 3 anos, mas ele disse a eles que você estava pronto para assinar agora. O rosto de Jim escureceu ligeiramente e ele olhou diretamente para Miguel. É verdade isso? Perguntou em coreano. Miguel começou a suar ainda mais e gaguejou algo incoerente. Carlos, percebendo que as coisas saíam do controle, tentou intervir. Ana, acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido, disse Jim em coreano, virando-se para Ana. Por favor, traduza exatamente o que vou dizer agora. Ana assentiu e se preparou para traduzir. Diga ao Sr. Carlos que estou muito decepcionado com a tentativa de me enganar. Diga que não farei negócios com pessoas que usam tradutores desonestos para manipular conversas. Ana traduziu as palavras de Jim. E Carlos empalideceu. Sr. Han, por favor. Houve um mal-entendido. Jim manteve os olhos em Miguel enquanto continuava. Quero que fique claro que não vou assinar nenhum documento hoje, amanhã ou em breve. Não até que eu tenha tempo suficiente para revisar tudo com minha própria equipe jurídica. Ana traduziu novamente. E Carlos começou a parecer desesperado. Ana, diga a esse homem, apontou Jim para Miguel, que ele não é mais bem-vindo nesta reunião. Diga que seus serviços não são mais necessários. O Sr. Jim não requer mais seus serviços, disse Ana a Miguel, que ficou atônito. Mas eu acabei de chegar, protestou Miguel. E agora você vai embora, respondeu Ana secamente. Carlos tentou recuperar a situação. Sr. Han, talvez possamos encontrar outro intérprete. Jim respondeu diretamente a Ana em coreano. Diga a ele, eu já tenho uma intérprete.
Confio completamente em você. Ana sentiu uma onda de emoção com a confiança em sua voz, mas traduziu profissionalmente. O Sr. Han já tem uma intérprete em quem confia. Miguel saiu da sala de cabeça baixa e Carlos parecia visivelmente abalado. Talvez devêssemos remarcar esta reunião para um momento em que o Sr. Han se sinta mais confortável, sugeriu Carlos. Ideia excelente, traduziu Ana a resposta de Jim. O Sr. Han gostaria de algum tempo para revisar adequadamente todos os documentos. Quando Carlos saiu da sala, claramente derrotado, Jim virou-se para Ana com um olhar de gratidão genuína. Obrigado, disse simplesmente. Você acabou de me salvar de um erro muito caro. Eu só traduzi corretamente, respondeu Ana, ainda um pouco tensa com o confronto. Não, balançou a cabeça Jim. Você fez muito mais que isso. Teve coragem de me defender quando poderia ter ficado quieta e preservado seu emprego. Ana sentiu um calor no peito com suas palavras. Bem, tecnicamente você é meu chefe agora. Tenho que proteger seus interesses. Jim sorriu, mas havia algo mais profundo em sua expressão. Ana, posso confiar em você? A pergunta era simples, mas cheia de significado. Sim, respondeu ela sem hesitar. Pode. Então preciso da sua ajuda para entender o que realmente está acontecendo aqui. Algo não parece certo, e tenho a sensação de que você notou isso também. Ana respirou fundo, sabendo que o momento chegara para contar tudo. Ontem, houve uma conversa entre Carlos e Miguel, o gerente financeiro. Eles estavam planejando pressioná-lo para assinar rapidamente, para que você não tivesse tempo de investigar. E Carlos admitiu que atrasou o intérprete original de propósito. Jim assentiu, sem parecer surpreso. Isso explica muita coisa e confirma minhas suspeitas sobre os números que me deram. Que tipo de suspeitas? Os lucros reportados são altos demais para um resort desse tamanho e algumas despesas operacionais não fazem sentido. Ana sentiu um calafrio no estômago. Você acha que estão mentindo sobre a situação financeira? Acho que estão escondendo algo. A questão é o que e o quanto. Jim se levantou e caminhou até a janela, olhando para o oceano. Ana, preciso que me faça um favor, mas é algo que pode te colocar em risco. Que tipo de risco? Se Carlos e seus sócios realmente estiverem envolvidos em algo ilegal, não vão ficar felizes em saber que estamos desconfiados. Ana engoliu em seco, mas manteve a voz firme. O que você precisa que eu faça? Preciso que tente encontrar os documentos reais, relatórios financeiros verdadeiros, contratos, qualquer coisa que mostre a situação real deste resort. Você quer que eu espione meu próprio chefe? Quero que descubra a verdade, disse Jim, virando-se para ela. Porque se estão tentando me enganar, provavelmente estão enganando outros também. E isso afeta todos que trabalham aqui, incluindo você. Ana pensou por um momento. Podia sentir que estava prestes a cruzar uma linha da qual não havia volta. Tudo bem, disse finalmente. Eu faço isso. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Tenho certeza, assentiu Ana, mas preciso fazer isso do meu jeito, no meu tempo. Claro, e Ana? Sim, tenha cuidado. Se descobrirem o que você está fazendo... Eu sei, interrompeu Ana, vou ter cuidado. Naquela tarde, Ana esperou até Carlos sair para uma reunião externa antes de colocar o plano em ação. Sabia que tinha no máximo 1 hora antes de ele voltar. Bateu na porta do escritório dele e, como não houve resposta, usou sua chave mestra para entrar. Como faxineira, tinha acesso a quase todas as áreas do resort. O escritório de Carlos era extremamente organizado, quase obsessivamente. Tudo em seu lugar. O que fez Ana se perguntar se era uma forma de controlar informações. Começou olhando pelos arquivos mais óbvios, mas encontrou apenas papéis rotineiros, relatórios de ocupação, pedidos de suprimentos, escalas de funcionários, nada suspeito. Então notou algo estranho. A parede dos fundos parecia mais curta do que deveria, dada a planta do prédio. Ana olhou mais de perto e viu um dos painéis de madeira ligeiramente solto.
Ao empurrá-lo, revelou um pequeno compartimento escondido. Dentro havia uma pasta com documentos que fizeram seu coração disparar. Contratos alternativos com números completamente diferentes dos mostrados a Jim. Relatórios financeiros reais mostrando que o resort perdia dinheiro há meses. E pior ainda, provas de que dinheiro era desviado para contas pessoais. Mas o documento mais chocante era um contrato já preenchido com a assinatura falsificada de Jim, transferindo uma soma enorme para uma conta offshore. Ana rapidamente tirou fotos de tudo com o celular, as mãos tremendo levemente. Estava olhando para provas de uma fraude em grande escala que não só arruinaria Jim financeiramente, mas destruiria todo o resort e todos os empregos que dependiam dele. Quando terminou, colocou tudo de volta com cuidado e fechou o compartimento escondido. Ao sair do escritório, quase esbarrou em Miguel, caminhando pelo corredor. "Ana", perguntou ele, franzindo a testa, "o que você estava fazendo no escritório de Carlos?" "Limpando", respondeu ela rapidamente, erguendo os suprimentos de limpeza que sempre carregava. "Ele me pediu para arrumar antes da reunião de amanhã." Miguel a estudou por um momento, claramente suspeito, mas não disse mais nada. Ana forçou um sorriso e continuou andando, mas podia sentir seus olhos nas costas. Quando chegou ao elevador, as pernas tremiam. Acabara de descobrir algo que podia destruir muitas vidas, incluindo a dela. Agora, precisava decidir o que fazer com as informações. E, mais importante, encontrar um jeito de contar a Jim sem colocá-los em ainda mais perigo. Enquanto o elevador subia, Ana olhou para as fotos no celular. Em suas mãos estava a evidência que podia salvar Jim de uma fraude massiva. Mas ela também sabia que dali em diante ela e Jim estavam oficialmente em guerra com pessoas que fariam qualquer coisa para proteger seus segredos. O laço entre eles fora selado, não só pela confiança mútua, mas pela necessidade de sobreviver. E Ana tinha a sensação de que o pior ainda estava por vir. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Continuava olhando as fotos no celular uma e outra vez. Os documentos que encontrara eram ainda piores do que pensara inicialmente. Não era só números inflados ou problemas menores. Era uma fraude bem organizada que durava anos. O resort estava praticamente falido, mantido funcionando só com dinheiro de novos investidores enganados por relatórios falsos. Era um esquema de pirâmide disfarçado de negócio legítimo, e Jim seria só mais uma vítima se ela não agisse. Na manhã seguinte, Ana chegou ao resort determinada a contar tudo a Jim. Encontrou-o no lobby, mas o coração afundou ao ver que ele estava cercado por 3 homens de terno, claramente outros investidores importantes. "Ana", chamou Jim, gesticulando para que se aproximasse. "Estes são o Sr. Yamamoto, o Sr. Chen e o Sr. Rodrigues, meus parceiros em outros empreendimentos. Vieram avaliar o investimento conosco." Ana cumprimentou os homens educadamente, mas pôde ver que Jim estava completamente absorto em discussões de negócios. Não era o momento certo para revelar a fraude. "Sr. Jin", disse ela em coreano, "preciso falar com você sobre algo importante quando tiver um momento." "Claro", respondeu ele distraidamente. "Talvez mais tarde. Por enquanto, vamos fazer um tour pelas instalações com esses senhores." Ana observou frustrada enquanto Carlos aparecia com um sorriso falso e levava o grupo embora. Pelo resto da manhã, Ana tentou várias vezes se aproximar de Jim, mas ele estava constantemente cercado pelos outros investidores. Notou que Carlos se certificava de mantê-lo ocupado. Por volta do meio-dia, Ana decidiu que não podia esperar mais. Precisava de mais evidências para fortalecer seu caso, algo inegável até para os outros investidores. Voltou ao escritório de Carlos, sabendo que ele estava ocupado com o tour. Dessa vez, foi direto ao compartimento escondido, determinada a encontrar algo ainda mais concreto. E encontrou um segundo conjunto de livros contábeis. Este mostrando as transações reais, dinheiro sendo transferido para contas pessoais. Despesas falsas criadas e, mais chocante de tudo, provas de que outros investidores já haviam caído na mesma armadilha.
Ana estava tirando fotos dos documentos quando ouviu passos no corredor. Rapidamente fechou o compartimento e fingiu estar limpando a mesa de Carlos. "O que você está fazendo aqui?" E soou a voz de Miguel atrás dela. Ana virou-se, tentando parecer natural. "Limpeza rotineira", disse, mas Miguel não parecia convencido. Carlos não pediu limpeza hoje. Na verdade, ele disse especificamente para não tocar em nada no escritório dele. O coração de Ana acelerou, mas ela manteve a compostura. Deve ter havido uma confusão na agenda. Miguel se aproximou, os olhos varrendo a mesa de Carlos suspeitosamente. "Você tocou em algo?" "Claro que não", respondeu Ana, embora pudesse sentir o suor se formando na testa. Foi quando Miguel notou um canto de um documento ligeiramente fora do lugar. "Você estava mexendo nos papéis de Carlos", acusou ele elevando a voz. "Eu não estava fazendo nada, Miguel", gritou Miguel no interfone. "Você precisa vir aqui agora." Em minutos, Carlos veio correndo, o rosto vermelho de raiva. "O que está acontecendo?" "Peguei sua funcionária revirando o escritório", disse Miguel. "Acho que ela estava tentando roubar documentos." Carlos olhou para Ana com uma fúria que ela nunca vira antes. "É verdade isso, Ana? Você estava roubando?" "Eu não estava roubando nada", protestou Ana. "Eu estava só." "Só o quê?" Carlos a cortou. "Você não tem autorização para estar aqui quando eu não estou. Tenho uma chave porque sou responsável pela limpeza. Uma chave para limpar, não para revirar meus documentos pessoais", gritou Carlos. Outros funcionários começaram a se aglomerar na porta, atraídos pelos gritos. "Quero que esvazie seus bolsos", exigiu Carlos. "E quero ver seu celular." O pânico invadiu Ana. "Se encontrassem as fotos, você não tem direito de revirar meu celular." "Sim, eu tenho." "Se suspeito que você roubou informações confidenciais da empresa", disse Carlos, estendendo a mão. "Célula, agora." Eu não posso, Carlos." "Chame a segurança", ordenou Carlos. "Vamos descobrir exatamente o que essa ladra estava fazendo." "Eu não sou ladra", protestou Ana, mas ela sabia que estava encurralada. A de segurança do resort chegou, e Ana sabia que em minutos sua cobertura seria descoberta. As fotos no celular revelariam tudo. "Você está demitida", disse Carlos friamente. "E vou me certificar de que você nunca trabalhe em nenhum resort em Cancún de novo." "Por favor", implorou Ana. "Deixe-me explicar." "Não há explicação para roubo", retrucou Carlos. "Segurança, levem-na embora." Naquele momento, Jim apareceu na porta atraído pela comoção. Olhou rapidamente ao redor, vendo Ana cercada, Carlos furioso e uma multidão de funcionários assistindo. "O que está acontecendo aqui?" perguntou em coreano. Ana olhou para ele com desespero nos olhos. "Estão dizendo que eu roubei dinheiro, mas não roubei. Alguém colocou na minha bolsa." Jim entendeu imediatamente e virou-se para Carlos. "Explique o que está acontecendo", disse em inglês, a voz afiada. "Sr. Han", começou Carlos. "Sinto muito que tenha que ver isso, mas descobrimos que Ana roubou dinheiro do resort. Encontramos a evidência na bolsa dela." Jim olhou para Ana, depois para o dinheiro, depois de volta para Carlos. "Você tem certeza absoluta de que ela roubou isso?" "A evidência fala por si", disse Carlos, claramente satisfeito consigo mesmo. Jim se aproximou de Ana, que tremia de raiva e humilhação. "Ana", disse em coreano, "olhe nos meus olhos e me diga, você roubou esse dinheiro?" "Não", respondeu Ana com firmeza. "Eu nunca faria isso." Jim estudou seu rosto por um longo momento, então assentiu. "Eu acredito em você", virou-se para enfrentar Carlos e todos os funcionários reunidos. "Esta mulher", disse alto, pegando a mão de Ana, "é a pessoa mais honesta que conheci em anos." Carlos tentou argumentar. "Sr. Han, a evidência pode ser plantada", cortou Jim, "mas caráter não se finge." Ergueu a mão de Ana e, na frente de todos, beijou-a gentilmente. "Ela é a única razão pela qual ainda estou aqui", disse claramente, garantindo que todos ouvissem. O lobby caiu em silêncio completo. Ana sentiu lágrimas rolarem pelas bochechas, mas dessa vez eram de gratidão e alívio. Carlos empalideceu,
percebendo que seu plano desmoronara completamente. Sr. Han, tentou ele de novo. Mesmo assim, as regras do resort, disse Jin friamente, agora serão decididas por mim. E a primeira regra é que Ana Lopes está sob minha proteção pessoal. Virou-se para a equipe de segurança. Soltem-na imediatamente. Então, olhando diretamente para Carlos. E quero uma investigação completa sobre como esse dinheiro acabou na bolsa dela. Algo me diz que vamos encontrar coisas bem interessantes. Carlos engoliu em seco, percebendo que subestimara seriamente tanto Ana quanto Jin. Ana olhou para Jin, ainda segurando sua mão, e sabia que não importava o quanto tentasse manter distância, suas vidas agora estavam profundamente conectadas. Obrigada, sussurrou em coreano. Sempre, respondeu ele. E Ana sentiu que talvez, só talvez, ela realmente pertencesse ao mundo dele, afinal. Na manhã seguinte, Jin convocou uma reunião de emergência com toda a diretoria do resort. Ana estava nervosa, sabendo que seria o momento de revelar todas as evidências que coletara. A sala de conferências estava lotada. O gerente-geral, Miguel, 2 membros da diretoria de Cidade do México e Carlos, que tentava manter uma aparência confiante apesar de tudo. Senhores, começou Jin em espanhol, surpreendendo todos com sua fluência. Convocamos esta reunião para discutir questões graves que descobrimos na administração do resort. Carlos tentou interromper. Sr. Han, se isso for sobre as acusações infundadas de ontem, é sobre fraude financeira sistemática, cortou Jin bruscamente. Ana, por favor, apresente as evidências. Ana respirou fundo e se levantou, conectando o celular ao projetor. As mãos tremiam um pouco, mas a voz era firme. Durante minha investigação, encontrei 2 conjuntos de livros contábeis. Começou mostrando as primeiras fotos. Estes são os relatórios dados ao Sr. Han, mostrando lucros saudáveis. Passou para a próxima imagem. E estes são os relatórios reais encontrados no escritório do Sr. Carlos, mostrando que o resort perde dinheiro há 8 meses seguidos. Houve um murmúrio na sala. O gerente-geral se inclinou para a frente, estudando as imagens de perto. Ana continuou ganhando confiança. Também encontrei provas de transferências não autorizadas para contas pessoais, despesas falsas criadas para esconder saídas de dinheiro e, mais grave, mostrou a foto do contrato com a assinatura falsificada de Jin. Um contrato preparado antecipadamente com a assinatura falsificada do Sr. Han, destinado a transferir fundos sem sua aprovação real. A sala ficou em silêncio mortal. Carlos estava pálido, mas tentou reagir. Essas imagens podem ter sido falsificadas. Essa mulher invadiu meu escritório. Senhor Carlos, interrompeu o gerente-geral. O senhor está dizendo que essa evidência é falsa? Estou dizendo que ela não tinha direito de estar no meu escritório. Jin se levantou calmamente. Ana, disse em coreano, traduza exatamente o que vou dizer. Ana assentiu. Diga à diretoria que contratei uma firma de auditoria independente para verificar essas informações. Os achados chegaram esta manhã e confirmam tudo o que Ana mostrou. Ana traduziu. E Carlos pareceu abalado visivelmente. Além disso, continuou Jin, minha equipe jurídica já está preparando os documentos para envolver as autoridades mexicanas e coreanas nesta investigação. Quando Ana terminou de traduzir, o gerente-geral virou-se para Carlos com uma expressão severa. Sr. Carlos Martínez, o senhor está suspenso de todas as funções, com efeito imediato, enquanto uma investigação completa é realizada. Carlos se levantou de repente, a máscara de polidez finalmente caindo. Vocês todos vão se arrepender disso, disse, olhando diretamente para Ana. Especialmente você. A ameaça era clara, e Ana sentiu um arrepio na espinha. Sr. Martínez, disse Jin friamente, sugiro que escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Carlos saiu furioso da sala, batendo a porta atrás de si, e Ana sabia que acabara de fazer um inimigo perigoso. Após a reunião, Jin e Ana caminharam em silêncio pelo jardim do resort. O ar estava tenso, e Ana podia sentir que Jin tinha algo importante a dizer. Você foi incrível hoje, disse ele finalmente em coreano.
O jeito como apresentou as evidências, quão clara e corajosa foi impressionante. Obrigada, respondeu Ana, mas a voz soou distante. Você está preocupada com a ameaça de Carlos? Um pouco, admitiu ela. Homens como ele não aceitam a derrota facilmente. Jean parou de andar e virou-se para encará-la. Ana, posso te perguntar algo pessoal? Claro. Como aprendeu coreano tão bem? Você não é só fluente. Soa quase nativa. Isso é raro para alguém que se ensinou. Ana hesitou por um momento, então decidiu ser honesta. Meu pai era coreano, disse finalmente. Jin ergueu as sobrancelhas surpreso. Era? Sim, Ana suspirou. Ele conheceu minha mãe enquanto trabalhava no México por um curto período. Tiveram um relacionamento, mas quando ela engravidou, ele voltou para a Coreia e nunca mais entrou em contato. E você nunca tentou encontrá-lo? Nem sei o nome real dele. Ana deu de ombros. Minha mãe só conhecia o apelido que ele usava aqui, mas contava histórias sobre a cultura coreana. E quando cresci, me interessei em aprender a língua. Parecia uma forma de me conectar com a parte de mim que nunca conheci. Jin ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo. É por isso que você tem um feeling tão natural pela língua, disse. E talvez por isso nos entendamos tão bem. Você tem sangue coreano, meio coreana, meio mexicana, e não pertencendo totalmente a nenhum mundo, disse Ana com um sorriso triste. Ana, disse Jin gentilmente, você pode pertencer a qualquer mundo que escolher. Havia algo no jeito como ele disse isso que fez o coração de Ana disparar. O que você quer dizer? Jin respirou fundo, como se tomasse uma grande decisão. Decidi estender minha estadia no México, disse. Essa investigação vai levar semanas e quero supervisioná-la pessoalmente para garantir que a justiça seja feita. Isso é uma boa decisão, respondeu Ana, tentando manter a voz neutra. E quero que continue trabalhando como minha assistente durante todo o processo. Claro, estarei disponível. Jin parou novamente e virou-se para olhá-la diretamente. Ana, disse, a voz cheia de emoção. Quando tudo isso acabar, quero te levar para Seul comigo. Ana ficou atônita. Ficou parada, sem saber o que dizer. Jin, não me dê uma resposta agora, disse ele rapidamente. Só pense nisso. Você poderia ver o país de onde seu pai veio, trabalhar na minha empresa, ter oportunidades que nunca imaginou e deixar minha vida aqui. Sua mãe poderia visitar quando quisesse. Ou até se mudar também, se quisesse. Ana sentiu lágrimas se formando nos olhos. Por que faria isso por mim? Jin se aproximou e pegou gentilmente suas mãos. Porque em poucos dias você mudou a forma como vejo tudo. Porque me mostrou o que realmente significa confiar em alguém. E por quê? Pausou. Porque estou me apaixonando por você, Ana Lopes. Suas palavras pairaram no ar entre eles. Ana sentiu como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Jin, você não precisa dizer nada agora, repetiu ele. Só prometa que vai pensar nisso. Ana olhou em seus olhos e viu honestidade, esperança e um tipo de amor que nunca esperara encontrar. Vou pensar, sussurrou finalmente. E enquanto caminhavam de volta ao resort, Ana sabia que sua vida mudara para sempre. A questão agora era se ela seria corajosa o suficiente para abraçar essa mudança. Nos dias que se seguiram à proposta de Jin, Ana se viu constantemente imersa em pensamentos. A ideia de ir para a Coreia parecia uma mistura de sonho impossível e realidade assustadora. Enquanto trabalhavam, ela e Jin mantinham um tom profissional, mas havia uma nova proximidade em como falavam um com o outro, como se ambos tentassem navegar por território desconhecido. Uma tarde, enquanto revisavam documentos na sala de reuniões, Jin notou Ana olhando pela janela, perdida em pensamentos. Você está bem? E perguntou em coreano, largando os papéis de lado. Ana ergueu o olhar, percebendo que não vira nada lá fora. Desculpe, só estava pensando na Coreia, entre outras coisas, admitiu. É difícil imaginar uma vida completamente diferente da que sempre conheci. Jin se inclinou ligeiramente para a frente. Conte-me sobre seus sonhos, Ana. O que você sempre quis fazer, mas achou impossível?
A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém nunca perguntara sobre seus sonhos antes. Bem, começou hesitante. Sempre sonhei em viajar, ver o mundo, aprender sobre diferentes culturas e talvez trabalhar com línguas profissionalmente. Como tradutora, talvez. Ou como professora. Sempre achei incrível ajudar pessoas a se conectarem, apesar das barreiras linguísticas. Jim sorriu. Sabe, minha empresa tem um departamento inteiro dedicado a comunicações internacionais. E estamos sempre procurando pessoas com seu talento e paixão. Ana sentiu uma onda de empolgação, rapidamente seguida de dúvida. Jim, você não pode criar oportunidades para mim só porque há algo entre nós. Ana, disse ele sério, não cheguei onde estou misturando negócios com sentimentos pessoais. Se estou oferecendo isso, é porque você merece genuinamente. A sinceridade em sua voz fez o coração de Ana disparar. E minha mãe? Esta é a única vida que ela conhece. Sua mãe faz 2 empregos para sustentar vocês duas, não é? Se perguntou Jim gentilmente. Na Coreia, com o salário que você ganharia, ela poderia parar de trabalhar se quisesse, ou encontrar algo que realmente a faça feliz. Ana nunca pensara nisso dessa forma. A ideia de dar uma vida melhor à mãe era tentadora. Você realmente acha que eu poderia me adaptar? Uma garota mexicana em Seul. Ana, disse Jim, levantando-se e estendendo a mão. Quer dar uma caminhada comigo? Há algo que quero te mostrar. Caminharam até o jardim japonês do resort, um canto tranquilo com pedras ornamentais, uma pequena ponte sobre um lago artificial e flores, que desabrochavam mesmo na estação mais seca de Cancún. Este jardim foi projetado por um paisagista coreano, explicou Jim. Ele conseguiu trazer um pedaço da Ásia aqui para o México, adaptando plantas locais para criar algo completamente novo, mas ainda fiel à essência original. Ana entendeu a metáfora na hora. Você está dizendo que eu poderia ser como essas plantas? Estou dizendo que beleza e força podem florescer em qualquer lugar, desde que tenham os cuidados e condições certos. Pararam na ponte, olhando o reflexo da lua na água. A noite estava quente, com uma brisa suave, carregando o aroma de flores tropicais, misturado a um delicado perfume de plantas asiáticas. Ana, disse Jim suavemente, posso fazer uma confissão? Claro. Nunca me senti tão à vontade com ninguém antes. Com você, posso simplesmente ser eu mesmo. Não o CEO, não o bilionário, só Jim. Ana sentiu lágrimas se formando nos olhos. Você me faz sentir diferente também. Como se eu pudesse ser mais do que jamais pensei possível. Jim virou-se completamente para ela, as mãos gentilmente emoldurando seu rosto. Ana Lopes disse em voz baixa, você me fez acreditar de novo que algumas coisas na vida valem mais do que dinheiro ou sucesso. Jim. Dessa vez, quando ele se inclinou para beijá-la, Ana não recuou. O beijo foi suave, terno, cheio de promessas não ditas e esperanças compartilhadas. Quando se separaram, ambos sorriam. Isso muda tudo, não é? Sussurrou Ana. Muda tudo, concordou Jim. E eu não me importo nem um pouco. Ficaram abraçados sob as estrelas. E pela primeira vez, desde que se conheceram, Ana se permitiu imaginar verdadeiramente um futuro com ele. Enquanto Ana e Jim compartilhavam seu momento romântico no jardim, Carlos colocava seu plano de vingança em ação. Usando uma chave mestra que guardara mesmo após a suspensão, invadiu a suíte de Jim. Carlos sabia exatamente o que procurava. Os documentos confidenciais que Jim trouxera sobre seus outros investimentos, informações que podiam ser vendidas a concorrentes ou usadas para chantagem. Encontrou o laptop de Jim aberto na mesa e rapidamente inseriu um pendrive, copiando arquivos importantes. Também fotografou documentos físicos espalhados pela mesa, incluindo contratos e estratégias de negócios altamente confidenciais. Vamos ver quem ri por último, murmurou Carlos, ao terminar de copiar os arquivos. Antes de sair, plantou evidências com cuidado para implicar Ana no roubo. Fios de seu cabelo que coletara no vestiário da equipe, uma caneta que ela usava com frequência e até uma foto dela que tirara do arquivo de pessoal. Na manhã seguinte,
Jim tomava café da manhã quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, atendeu em coreano. Sr. Han, a voz era masculina, mas disfarçada. Tenho informações importantes sobre um roubo em sua suíte. Que roubo? Ulio franziu a testa, Jim. Verifique seus documentos confidenciais. E quando vir o que está faltando, saiba que foi sua assistente Ana quem fez isso. Isso é ridículo. Ela tem acesso à sua suíte. Conhece sua agenda e está desesperada por dinheiro. Verifique seus arquivos, Sr. Han. A verdade está lá. A ligação terminou. Jim correu para a suíte e imediatamente notou que o laptop fora mexido. Ao checar os arquivos, viu que documentos importantes haviam sido copiados. Pior ainda, encontrou fios de cabelo de Ana perto do computador e sua caneta na mesa. Por um momento, Jim sentiu o quarto girar. A evidência era convincente demais para ignorar. Mas então lembrou do beijo na noite anterior. A honestidade nos olhos de Ana. Tudo o que compartilharam. Não, disse alto para o quarto vazio. Isso não faz sentido. Mas a dúvida já fora plantada. E Jim sabia que precisava confrontar Ana sobre o que encontrara, mesmo que isso significasse destruir tudo entre eles. A armadilha de Carlos funcionava perfeitamente. Na manhã seguinte, Ana chegou ao trabalho com um sorriso que não conseguia esconder. O beijo da noite anterior mudara tudo. E pela primeira vez, permitiu-se sonhar com um futuro que outrora parecera impossível. Ao ver Jim esperando por ela na recepção, o coração pulou de alegria. Mas algo estava errado. Sua expressão era fria, distante, nada como o homem gentil e terno que a beijara sob as estrelas. Bom dia, Sr. Han, disse em coreano, tentando manter as coisas profissionais, embora sorrisse com esperança. Não, respondeu Jim secamente. Preciso falar com você em particular. O tom formal e a frieza em sua voz fizeram o sorriso de Ana murchar imediatamente. Caminharam em silêncio até uma sala de reuniões vazia e Ana podia sentir a tensão emanando dele. Uma vez que a porta se fechou, Jim virou-se para ela com uma expressão que nunca vira antes. Era dor misturada com decepção e algo que parecia suspeita. Ana, começou. Na noite passada, após nos despedirmos, alguém invadiu minha suíte e roubou documentos confidenciais importantes. Ana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. É o quê? Isso é terrível. Tem ideia de quem? Você esteve na minha suíte recentemente? A pergunta a pegou completamente de surpresa. Não, claro que não. Não desde aquele jantar, e isso foi dias atrás. Por que está me perguntando isso? Jim hesitou por um momento, como se lutasse consigo mesmo. Então, tirou um saco plástico do bolso, contendo fios de cabelo e uma caneta. Porque encontrei isso na minha suíte. Seu cabelo, sua caneta. Ana encarou os itens com crescente descrença. Jim, não sei como essas coisas foram parar lá, mas eu não entrei na sua suíte. Ana, sua voz estava cheia de frustração. Você é a única com acesso. Você conhece minha agenda. Sabe onde guardo meus documentos. Você está me acusando de roubar de você? Lhe perguntou Ana, a voz elevando-se. Estou tentando entender como suas coisas pessoais acabaram na cena de um crime. Crime. Ana sentiu lágrimas de raiva e mágoa começarem a se formar. Está me chamando de criminosa? Estou tentando te dar uma chance de explicar. Uma chance? Explodiu Ana. Uma chance de me defender contra acusações que nunca deveriam ter sido feitas em primeiro lugar. Jim, depois de tudo o que passamos, depois de ontem à noite, você realmente acredita que eu poderia roubar de você? Jim passou a mão pelo cabelo, claramente dividido. Não sei no que acreditar, Ana. A evidência pode estar mentindo, gritou Ana. Mas aparentemente você prefere confiar em objetos do que em mim. Ana, por favor, me ajude a entender. Entender o quê? Agora as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Que após eu arriscar meu emprego para te proteger, após expor uma fraude que poderia te custar milhões, após abrir meu coração para você ontem à noite, você ainda duvida de mim na primeira oportunidade que tem. Jim não disse nada, e aquele silêncio doeu mais do que qualquer acusação. Eu confiei em você, disse Ana tristemente. Confiei completamente e você
Você nem me deu o benefício da dúvida. Ana, não. Ela balançou a cabeça. Não diga mais nada. Eu entendo exatamente onde fico na sua lista de prioridades. Ana caminhou até a porta, mas pausou antes de sair. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso, Jean? Ele disse sem se virar. Por um momento, eu realmente acreditei que poderia pertencer ao seu mundo. Mas agora vejo que sempre serei só a faxineira em quem você nunca confiará de verdade. Saiu da sala, deixando Jean sozinho com o peso de suas palavras. 2 horas depois, Ana estava no escritório do gerente-geral, entregando sua carta de demissão. Tem certeza disso, Ana? Se perguntou o diretor. Sabemos que você é inocente das acusações anteriores, e o Sr. Han falou muito bem do seu trabalho. Tenho certeza, disse Ana firmemente. Não posso continuar trabalhando em um lugar onde minha integridade é constantemente questionada. Mas o Sr. Han disse que foi só um mal-entendido entre vocês dois. Alguns mal-entendidos não podem ser desfeitos, respondeu Ana. Quando Jean soube da demissão, correu para encontrar Ana, mas ela já havia ido embora. Sentiu-se devastado, percebendo tarde demais que cometera um erro terrível. Nos 3 dias seguintes, Jean mal conseguia se concentrar em qualquer coisa. Repassava a situação uma e outra vez. E quanto mais pensava, menos sentido fazia acreditar que Ana roubara dele. Ela arriscara tudo para protegê-lo antes. Por que o trairia agora? Foi quando decidiu investigar por conta própria. Começou revisando as câmeras de segurança internas do resort, algo que não fizera inicialmente porque confiara na evidência física. O que encontrou o deixou furioso consigo mesmo. A filmagem mostrava claramente Carlos entrando em sua suíte na noite do roubo, saindo com um pendrive e, pior, plantando deliberadamente os fios de cabelo de Ana e sua caneta perto do computador. Investigações adicionais revelaram que Carlos pegara esses itens do vestiário da equipe dias antes. Havia até gravações de áudio de Carlos fazendo a ligação anônima acusando Ana. Jean ficou arrasado. Não só Carlos o enganara, mas traíra a confiança da única pessoa que realmente se importava com ele. E agora Ana desaparecera. Jean passou 2 dias procurando por ela pela cidade. Finalmente, uma ex-colega mencionou tê-la visto trabalhando em um pequeno café à beira da estrada, a caminho da cidade vizinha. Ele dirigiu até lá e encontrou o lugar, um café simples com poucas mesas e vista para as montanhas. Ana estava do lado de fora, limpando as grandes janelas de vidro, vestindo um uniforme simples e o cabelo preso em um rabo de cavalo. Jean estacionou e a observou por um momento. Mesmo fazendo um trabalho tão simples, havia uma dignidade quieta nela que ele admirava. Trabalhava com cuidado e atenção aos detalhes, tratando até aquela tarefa básica com respeito. Quando Ana o viu, parou de limpar e apenas o olhou sem expressão. Jean caminhou lentamente até ela. Ana, disse em coreano, por favor, deixe-me explicar. Não há nada para explicar, respondeu ela, voltando a limpar a janela. Você deixou seus sentimentos perfeitamente claros. Eu estava errado. Completamente errado. Sim, estava. Carlos plantou as evidências. Tenho a filmagem de segurança para provar. Ana parou de limpar novamente, mas não se virou. Quanto tempo levou para descobrir isso? 3 dias, admitiu Jean, envergonhado. 3 dias para perceber algo que você deveria ter sabido desde o primeiro segundo, disse Ana amargamente. Que eu nunca o trairia, Jean se aproximou. Ana, sinto muito. Não tenho desculpa pelo que fiz. Deixei o medo e a suspeita abafarem o que eu sabia no coração. E agora? Ana finalmente se virou para encará-lo. Você espera que eu simplesmente esqueça que aconteceu e finja que está tudo bem? Quero a chance de reconquistar sua confiança, disse Jean sinceramente. Sei que não mereço, mas... Você está certo, interrompeu Ana. Não merece. As palavras doeram, mas Jean sabia que as merecia. Ana disse suavemente. Você me ensinou a ver o que está escondido. Me mostrou que as pessoas mais valiosas são muitas vezes as que ninguém nota. E eu
Eu fui cego demais para ver que a pessoa mais valiosa da minha vida estava bem na minha frente. Ana sentiu lágrimas se formando, mas as conteve. Belas palavras, Jean, mas confiança não se reconstrói com discursos. Então me diga o que preciso fazer, implorou ele. Me diga como consertar isso. Ana o olhou por um longo momento, vendo a dor em seus olhos, mas ainda sentindo a mágoa profunda em seu próprio coração. Não sei se pode ser consertado, disse finalmente. Algumas coisas, uma vez quebradas, nunca são as mesmas. Jean sentiu o coração se partir, mas assentiu, entendendo que suas ações tinham consequências. Eu entendo, disse. Mas, Ana, eu te amo e continuarei te amando mesmo se você nunca puder me perdoar. Com isso, virou-se e caminhou de volta ao carro, deixando Ana parada ali, com lágrimas nos olhos e o coração partido, sabendo que ele perdera a única coisa que realmente importava. Uma semana após o encontro no café, Ana limpava mesas quando notou a atividade incomum na estrada. Vários carros se dirigiam ao pequeno lugar, incluindo uma van de notícias local. Seu coração acelerou ao reconhecer o carro de Jean entre eles. Jean saiu do veículo com um pequeno grupo que incluía o gerente-geral do resort, alguns funcionários que Ana reconhecia, jornalistas e, surpreendentemente, um homem que ela não conhecia, carregando equipamento de tradução simultânea. Ana Lopes, disse Jean alto em coreano, garantindo que todos ouvissem. Preciso fazer uma declaração pública. O intérprete imediatamente repetiu em espanhol. Ana Lopes, preciso fazer uma declaração pública. Ana parou o que estava fazendo, confusa e um pouco irritada com toda a comoção. O que você está fazendo, Jean? Jean respondeu em coreano, e o intérprete transmitiu suas palavras. Estou me desculpando publicamente para que todos saibam que Ana Lopes é a mulher mais honesta, corajosa e honrada que já conheci. Então, na frente de todos, Jean se ajoelhou em frente ao café. As palavras que se seguiram, cuidadosamente traduzidas, ecoaram para toda a equipe do café, clientes curiosos e a equipe do resort que viera testemunhar. Preciso que todos entendam completamente o que estou dizendo, falou Jean, pausando para o intérprete acompanhar. Ana Lopes salvou meu investimento, expôs uma fraude que poderia ter prejudicado centenas de pessoas e arriscou tudo para proteger a verdade. E eu a retribuí duvidando dela ao primeiro sinal de problema. Ana sentiu o rosto corar com todos os olhos sobre ela, mas também sentiu lágrimas se formando ao ouvir a sinceridade em sua voz. Jean, levante-se, disse. Você está fazendo uma cena. Preciso fazer uma cena porque preciso que todos saibam que cometi o maior erro da minha vida ao duvidar de você. Virou-se para as câmeras, falando enquanto o intérprete garantia que todos entendessem. Ana Lopes é mais do que uma funcionária exemplar. Ela é uma pessoa de caráter excepcional que merece reconhecimento e respeito. Jean se levantou e se aproximou de Ana. Suas próximas palavras, cuidadosamente traduzidas. Ana, você volta? Não como minha assistente, mas como diretora de comunicações internacionais do resort, com o salário, benefícios e reconhecimento que merece. A oferta a pegou completamente de surpresa. Diretora! Avançou o gerente-geral, falando diretamente em espanhol. A diretoria aprovou por unanimidade. Após revisar tudo o que você fez, reconhecemos que merece muito mais do que elogios. Merece uma carreira. Ana olhou ao redor, vendo rostos familiares de colegas que vieram apoiá-la. Câmeras gravando tudo e Jean a observando com esperança nos olhos. E Carlos? E perguntou. Na cadeia? Jean respondeu pelo intérprete. As autoridades mexicanas o prenderam ontem por fraude e falsificação. A evidência das câmeras foi mais do que suficiente. Ana respirou fundo, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Tudo bem, disse por fim. Eu aceito o cargo. O pequeno grupo explodiu em aplausos. A equipe do café sorriu e bateu palmas também. E Ana viu lágrimas de alívio nos olhos de Jean.
3 meses depois, Ana estava em seu novo escritório no resort, revisando contratos de parcerias internacionais, quando Jim apareceu na porta. Diretora Lopes, tem alguns minutos para seu CEO? Ana sorriu. Nos meses passados, haviam reconstruído lentamente a amizade e a confiança profissional, mas ambos evitavam cuidadosamente tópicos românticos. Claro, Sr. Han. O que posso fazer por você? Na verdade, Jim entrou e fechou a porta. Isso não é sobre trabalho. Ana ergueu as sobrancelhas. Não, Ana. Jim caminhou até sua mesa. Você quer jantar comigo esta noite? Não como colegas, mas como duas pessoas que gostariam de recomeçar. O coração de Ana acelerou. Haviam circulado em torno dessa possibilidade por semanas. Jim, sei que cometi erros terríveis, disse ele rapidamente. Sei que quebrei sua confiança e vai levar tempo para reconquistá-la, mas você estaria disposta a me dar uma segunda chance? Uma chance real desta vez? Ana o olhou, vendo sinceridade e vulnerabilidade em seus olhos. Onde? É uma surpresa, Jim sorriu, mas prometo que será especial. Naquela noite, Ana foi levada a uma praia particular do resort, transformada em um cenário de conto de fadas. Luzes suaves iluminavam uma mesa montada na areia. Pétalas de flores criavam um caminho até o oceano, e música suave tocava de alto-falantes escondidos. Jim, isso é lindo. Você merece coisas lindas, disse ele puxando a cadeira para ela. Durante o jantar conversaram como antes, mas com uma nova profundidade. Jim falou sobre como refletir sobre seus erros, como aprender a valorizar ainda mais a honestidade e a lealdade. Ana compartilhou como crescera tanto profissional quanto pessoalmente nos últimos meses. Ana, disse Jim ao terminarem de comer. Posso te perguntar algo? Claro. Você ainda pensa em ir para a Coreia? Ana sorriu. Todo dia, mas agora por razões diferentes. Que tipo de diferentes? Antes era sobre fugir da minha vida. Agora seria sobre começar uma nova aventura com a pessoa certa. Jim estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Ana Lopes gostaria de ser minha namorada. Ana riu as bochechas corando. Está me pedindo oficialmente para ser sua namorada? Estou pedindo para você fazer parte da minha vida de todas as formas possíveis. Sim, disse Ana sem hesitar. Sim, eu quero. Jim se levantou e a beijou gentilmente, com o som das ondas ao fundo e estrelas brilhando acima. 6 meses depois, Ana estava no aeroporto internacional de Seul, segurando a mão de Jim ao descerem do avião. Era sua primeira vez na Coreia, e ela estava nervosa e animada. Bem-vinda à Coreia, disse Jim em coreano, beijando sua testa. Os dias que se seguiram pareceram mágicos. Jim a levou ao Palácio Gyeongbokgung, onde Ana ficou fascinada pela arquitetura tradicional e pela cerimônia de troca da guarda. É igualzinho aos dramas, disse Ana, tirando fotos de tudo. E ainda mais bonito na vida real. Jim sorriu, gostando de sua empolgação. Foram ao mercado de Myeongdong, onde Ana experimentou comidas que só vira em dramas. O tteokbokki era tão picante que a fez chorar, mas ela insistiu em terminar o prato inteiro, fazendo Jim rir. Você não precisa provar nada, disse ele, entregando leite a ela. Sim, preciso, respondeu Ana, através das lágrimas. É a comida do meu namorado. Subiram a Torre Namsan para ver as luzes da cidade à noite, e Ana ficou impressionada com a vista. É ainda mais bonito do que imaginei, disse, olhando as luzes se estendendo pelo horizonte. E ainda temos tanto para ver, disse Jim com um sorriso. Visitaram a casa onde Jim crescera com a avó, um pequeno apartamento em um bairro tradicional. Ana conheceu os vizinhos que ainda se lembravam dele como criança, e todos ficaram encantados com a namorada mexicana que falava coreano fluente. Ela é perfeita para você, disse uma idosa em coreano, fazendo Ana corar. Foram a Busan para ver o oceano e comer frutos do mar frescos, a Jeju para caminhar por campos de flores amarelas e até visitaram templos antigos onde Ana aprendeu sobre a espiritualidade coreana. Mas o momento mais especial veio durante a estação das cerejeiras.
Jim levou Ana ao Parque Ieuído, onde milhares de árvores de cerejeira estavam em plena floração, formando um túnel de pétalas rosa e brancas caindo como neve. Isso é a coisa mais linda que já vi, sussurrou Ana, girando entre as pétalas como confete natural. Famílias faziam piqueniques sob as árvores. Casais tiravam fotos. E crianças corriam tentando pegar as pétalas no ar. Parecia um momento saído diretamente de um sonho. Ana, disse Jim, ajoelhando-se no meio do caminho de cerejeiras. Ana parou de girar e olhou para ele, o coração acelerado, ao ver a caixinha pequena em suas mãos. Jim, Ana Lopes, sua voz tremendo de emoção. Você mudou minha vida com uma simples xícara de café e a coragem de falar a verdade. Me ensinou que o verdadeiro amor é sobre confiança, respeito e crescer juntos. Me mostrou que as pessoas mais valiosas são muitas vezes as que os outros nem notam. Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Ana, enquanto as pessoas ao redor notavam e paravam para assistir. Em você, encontrei não só uma namorada, mas minha melhor amiga, minha confidente e a mulher que me faz querer ser um homem melhor a cada dia. Jim abriu a caixinha, revelando um anel deslumbrante que brilhava sob a luz filtrada pelas cerejeiras. Ana Lopes quer se casar comigo e construir uma vida onde possamos verdadeiramente pertencer ao mundo um do outro? Sim, gritou Ana, jogando os braços ao redor dele. Sim, sim, 1000 vezes sim. Jim a ergueu do chão, enquanto pétalas de cerejeira caíam ao redor como confete. As pessoas bateram palmas, crianças gritaram de alegria, e até algumas avós enxugaram lágrimas. Quando a colocou no chão, deslizou o anel em seu dedo e a beijou profundamente sob as pétalas rosa. Eu te amo, Ana Lopes. Eu te amo, Jim Han. Uma menininha se aproximou e ofereceu um punhado de pétalas, dizendo em coreano, para a noiva bonita. Ana se ajoelhou e agradeceu em coreano perfeito, fazendo a garotinha sorrir de felicidade. Ela vai ser uma coreana incrível, riu Jim, observando Ana interagir tão naturalmente com todos ao redor. Já estou pela metade, respondeu Ana, admirando o anel. E agora vou ser completamente sua. Caminharam de mãos dadas sob o túnel de cerejeiras, pétalas ainda caindo gentilmente ao redor, sabendo que encontraram algo raro e precioso. Um amor que ia além de culturas, classes sociais e qualquer obstáculo que o mundo pudesse impor. O que achou da história de Ana e Jim? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. De 0 a 10, qual nota você daria para esta história? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E dê uma olhada em mais histórias tocantes clicando bem aqui no final. Até o próximo vídeo.